Ali está, aqui está nos mostrando que antes de tudo que nós estudamos na escola que existe, antes de tudo que nós vemos que existe, antes de tudo que aconteceu nessa Bíblia que está escrito que aconteceu, Deus já existia. Deus já estava ali. Existia algo maior e existe algo muito maior do que nós, do que a nossa vida, do que o nosso planeta, do que nós vemos aqui. Muitos de nós, seres humanos, estamos limitados e nos limitamos ao que enxergamos. Eu não vi, eu não creio, eu não sei. Mas quando começam a estudar, veem que existem estrelas, constelações, coisas, como disse a ciência, micro-organismos. Existe muito mais do que cremos, existe muito mais do que vemos. Nós somos muito limitantes, muito pequenos. A Bíblia nos fala aqui que antes disso tudo acontecer, já existia algo maior. Ela não nos fala sobre tudo que existe, sobre tudo que existia. Ela não nos fala de nada antes de Deus criar isso. Ela fala um pouquinho lá na frente de quando Deus criou os exércitos celestiais. Mas ela não fala antes do que Deus disse, haja luz. Ela não conta, não nos revela mais nada lá para trás. Porque não precisava, não precisa, não adianta. A Bíblia mesmo diz em João 21, 25, que os milagres que Jesus fez, enquanto homem, nascido de carne, o Deus, o verbo que se fez carne, enquanto ele estava entre nós, os milagres que ele fez não caberiam em livros. As pessoas poderiam tentar escrever todos os milagres que Jesus fez enquanto ele caminhava na terra e não caberiam nos livros. Quanto mais o que Deus fez, quanto mais o que Deus criou, quanto mais sobre o mundo gigantesco de Deus. Então a Bíblia não escreve isso. Ela não demonstra, não fala muitas coisas do mundo espiritual, porque o próprio Jesus tentou explicar para um dos professores dos judeus, Nicodemos, e ele disse ali em João 3, 10, 12, professor, você é mestre, você é professor dos judeus, das escolas, da sabedoria humana aí, e você não consegue entender o que eu estou tentando te explicar com palavras humanas, sobre coisas terrenas. Quanto mais se eu falasse para você das coisas espirituais de Deus, das coisas dos céus. Se nós custamos acreditar que existem constelações, que existem forças físicas, atrações físicas, movimentações, a gente não consegue entender essas coisas. Quanto mais entenderíamos se soubéssemos ou se tivesse mais coisas espirituais escritas. Então nem o básico deixado para nós nessas escrituras, se nem o básico nós conseguimos entender direito, quanto mais tivesse deixado mais coisas, se nós não conseguimos ter discernimento direito nem disso. A palavra diz que Deus criou para o homem um jardim. E se nós levássemos a nossa mente a tentar imaginar, como assim? Quem é esse Deus? Que grandeza é essa? Se nós tentássemos levar a nossa mente para tentar conjecturar, imaginar um pouquinho, tente fazer isso comigo. Deus criou um jardim. Nós, numa forma humana de tentar observar isso, a grandeza escondida nesse gênero, nessa criação, poderíamos imaginar o seguinte: era como se esse Deus Supremo criasse um jardim, criasse um berço para colocar o seu bebezinho que estava nascendo, que ele ia criar. Então o casal prepara um quarto, um lugar para colocar a criança, prepara o berço, faz o joguinho de roupa, prepara tudo que ela precisa antes que ela chegue. Então esse Deus estava criando um jardim, um berço para colocar essa criança, colocar o homem ali nele. Mas esse jardim, ele foi criado aonde? Ele foi criado num quarto. E que quarto foi esse? Poderia ser simplesmente um planeta? Esse quarto foi criado na Terra. Mas poderia ser, vamos reduzir para tentar facilitar o entendimento.
foi criado na terra, né? Foi criado num país. Esse quarto foi criado onde o berço colocado, o jardim, foi criado num quarto, num continente da terra, numa parte da terra. Mas esse quarto, onde está esse quarto? Esse quarto foi colocado numa casa. Então poderíamos considerar a casa ali o planeta, mas essa casa ela está situada em uma cidade. É muito maior do que imaginamos. Não foi simplesmente um jardim do nada, onde? Essa cidade poderia ser muito bem a nossa galáxia. Essa cidade poderia estar num país, um universo. O universo de Deus é muito além. Nós podemos ir para frente e aumentando, para tentar entender que aonde Deus está é muito maior do que nós imaginamos, do que nós pensamos. Então muitos, infelizmente, não conseguem nem ao menos imaginar, se sentem o centro do universo e se acham importantes demais. Acham que Deus deve estar com a atenção toda voltada para Ele, que Deus deve estar com os ouvidos todos voltados para Ele, que se eu pedir, se eu falar, muitas pessoas acham que se eu disser tem que ser assim. Muitas pessoas se sentem tão importantes e crescem tanto, e é por isso que Deus resiste ao soberbo, porque esse soberbo não consegue reconhecer que diante dessa grandeza de montanhas, mares, ele é simplesmente uma areinha insignificante. E a Bíblia tenta falar para a gente que nós somos pó e ao pó voltaremos, para que a gente tente se colocar no nosso lugar e reconhecer quem somos e o quanto precisamos de Deus, da vida, do sopro de Deus. Se estamos de pé hoje, o que nos sustenta é o Espírito Santo, é a presença, é o poder, é a autoridade, é a palavra de Deus. Mas muitas das vezes nós não paramos para pensar. Uns até por interpretar errado aquele versículo que diz que somos a joia da criação. Mas dizer que somos a joia da criação, em algumas traduções falam assim, não quer dizer que somos a maior joia, não quer dizer muito menos que somos a única ou a mais importante. O homem não é. Alguns até se acham, mas a Bíblia fala que somos só tesouros, sim, tesouros em vaso de barro, para que a excelência seja dele. Tesouros, porque Ele assim criou, com esse potencial ser alinhados. Nós somos simplesmente barros, um espírito eterno limitado a um corpo humano perecível. E quando entendemos isso, pensamos melhor para agir, para decidir, para fazer viver a nossa vida. Quando entendemos quem somos, buscamos mais a direção de Deus, pedimos mais o perdão de Deus. Então é isso que nós precisamos entender. Aleluia, glória a Deus. Esse buraco aí nós vamos pedir para o prefeito para arrumar esse buraco. Aleluia. Então quando a Bíblia diz que o homem é a coroa, a joia, a coroa da criação, é porque Deus criou tudo isso aqui. Tudo que Deus fez existir aqui é para que nós fôssemos o brilho, nós fôssemos a luz deste mundo, nós fôssemos o espelho da glória dele neste mundo. Ele nos criou como a coroa da criação para que refletíssemos a autoridade, a presença, o poder, a grandeza desse Deus que habita em nós e através de nós age. Então por isso ele nos chama a coroa, porque fomos colocados como lâmpadas a iluminar, fomos feitos à imagem conforme a sua semelhança. Então, se conforme a sua semelhança, coroa, domínio, autoridade. E por isso Ele nos deu a terra, domine sobre ela. Somos a coroa da criação, porque a coroa representa a autoridade delegada, que deve ser respeitada e é respeitada pela criação. Perdeu-se com o desrespeito a Deus o equilíbrio, mas fomos criados como joia para dominar, para reinar, para mostrar a soberania e o poder de Deus nessa terra, estabelecer o reino dos céus aqui, que sabemos ser missão nossa. Então foi Deus que nos deu essa autoridade, mas junto com a coroa, junto com essa autoridade, vem a responsabilidade, vem os deveres que temos de cuidar desse jardim, e vem o juízo
a prestação de contas que temos e vamos ter diante de Deus. Mas quando lembramos dessa grandeza, paramos de nos achar maiores e nos sentimos mais importantes. Muitos acham conhecer tudo, saber tudo, que eles são donos da verdade, que eles que são autores, que a verdade está com eles, eu é que sei, é assim que foi. E o que você fala é contestado, não é aceito, porque a pessoa se fechou, se trancou num mundo tão insignificante, ao ponto de achar que a verdade está com ela. Mas a verdade é Deus. É nós que precisamos estar com a verdade. A verdade é Cristo. E ela é muito além, muito maior do que nós pensamos. E é por isso, que infelizmente muitos não vivem a vontade e a grandeza de Deus. Porque por se acharem assim, começam alguns até a agirem como Tomé. Eu só vou acreditar se eu ver os buracos nas suas mãos. E nisso desrespeitam a fé. Porque a fé não é ver para acreditar, é acreditar para poder ver. Então, quando agimos assim, sem conhecer, sem acreditar, sem olhar com os olhos de Deus, sem olhar com os olhos espirituais, sem crer na palavra, no poder, no que Deus fez, não conseguimos viver a grandeza de Deus. Nós limitamos o agir, o poder de Deus. Nós limitamos Deus a uma caixinha de fósforo e queremos fazer estátuas, achando que podemos mandar. Como muito católicos, muitas pessoas aí criam uma imagem e adoram aquela imagem, e como aquela imagem pode fazer as coisas para elas. Muitas das vezes nós agimos de igual forma, criamos uma imagem de Deus na nossa mente e damos ordem a essa imagem como se Deus fosse obrigado a fazer e agir dessa forma, porque nós somos crentes. É Ele que manda, é Ele que é o Senhor, é Ele que dita as regras, não nós. É Ele quem dita o jeito, é Ele que escolhe como, quando e se vai fazer. Nós simplesmente temos que submeter ao senhorio de Cristo, ao poder e a grandeza de Deus. Só assim vamos conseguir. E a Bíblia nos fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem que Deus criou e está preparado para nós na eternidade. Mas nós, nos nossos dias, limitamos o poder de Deus na nossa vida. Não deixamos Ele agir, porque não damos fé, não damos espaço, não cremos, não buscamos, não ouvimos, não damos liberdade para o Espírito Santo. Então, porque olhos não viram, nem penetrou na mente humana, porque é imensurável o que Deus é imensurável o que Deus fez, e é imensurável o que Ele pode fazer. Então nós temos que tomar esse cuidado e ter esses pensamentos à frente, porque tudo que nós temos aqui criado à nossa volta, da natureza, tudo que nós sabemos, é simplesmente uma amostra limitada ao nosso conhecimento, para que pudéssemos conhecer a Deus, para que pudéssemos crer nele, para que não nos confundíssemos, para que não nos perdêssemos, para que não nos achássemos superiores aos outros, e assim nos atrapalhássemos de caminhar. Muitas pessoas se acham melhores e acabam não impedindo o agir de Deus na vida delas, não conseguem seguir o caminho de Cristo. Então nós precisamos reconhecer, nós precisamos seguir os princípios de Deus, a forma de Cristo de viver. Muitas ocupações e vaidades dessa vida terrena, já vem nos atrapalhando todos os dias, nos distraindo da vontade de Deus. Nós temos que tomar cuidado com elas, porque elas são só ocupações para exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Então muitas delas nos distraem, e muitas pessoas vivem em vãs discussões, discutindo sobre isso. Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus não pode fazer aquilo, não, Deus não age assim, como se conhecessem Deus, não entendendo nem esse princípio, não conseguindo nem ver. Ficam discutindo o que Deus pode e o que não pode fazer, ao invés de procurarem viver melhor. Não conseguem entender nem o amor de Cristo expresso, não conseguem praticar, e estão discutindo em vãs teorias, como vai ser o Apocalipse, como que é criando normas e ordens e costumes. Podemos criar para a organização, mas isso não pode prevalecer a palavra, o amor, a fé. Então, por isso que muitas vezes Ele não deixou muitas coisas escritas,
Porque se o pouco que foi deixado escrito já é confundido e criada tanta doutrina, tanta norma que impede o homem de conhecer a Deus, imagina se tivesse escrito outras coisas, poderiam confundir muito mais as pessoas. Então aqui a Bíblia está nos revelando, nos mostrando que não se trata de nós. Vai muito além de mim, de você. Como eu já disse aqui muitas vezes, eu sou simplesmente o primeiro ou mais um que Deus quer salvar da minha casa, da minha família, mas a obra dele, o plano dele é com toda ela e através dela. Assim é com a sua família, assim é com a sua vida. E muitos estão olhando para si mesmo e por isso estão se distanciando de Deus. Muitos estão olhando para si mesmo e por isso limitando a Deus, porque somos limitados, mas Deus não é a gente. Nós não somos Deus. Para nós é impossível, para nós não dá, não está no nosso alcance, mas para Deus, esse Deus. Então precisamos olhar para Ele, para essa grandeza. Aí vamos tentar entender que não somos o centro do universo, nem o centro do universo de Deus, nem o centro do universo dessa terra, dessa vida. Se eu morrer hoje, a vida continua. Amanhã tem outro fazendo o meu serviço, tem outra pessoa dirigindo o meu carro. Então não se trata da gente, é muito além da gente. Então não somos o motivo de tudo, mas o problema é que o homem se acha maior, ele acha tratar dele, e por isso muitos casais têm problemas, por isso muitas igrejas têm problemas, porque a gente bate o pé, é do meu jeito, é eu que mando. Tem crente que fica chorando, o diabo está me perseguindo, como se o diabo, um ser espiritual, que está no mundo espiritual, como se a pessoa fosse tão importante no mundo espiritual, tivesse tanto poder e autoridade, tivesse tanta santidade, uso e importância para o diabo ficar de olho nela. O diabo está de olho em todo mundo. Ninguém aqui é especial para ele não, ele quer destruir todo mundo do mesmo jeito. Então ninguém tem um privilégio para o diabo aqui não. O diabo quer matar e roubar, destruir qualquer um que ele achar na reta. Ele anda como um leão, como um leão, não um leão, ao derredor, procurando quem possa achar. E quando distrai um, ele aproveita a oportunidade. Mas muitos estão lá, o diabo está atrás de mim, o diabo está não sei o quê. Acaba se sentindo importante demais até para ele. Até o diabo tem um propósito maior do que uma vida. Ele não está preocupado com uma vida, ele está querendo destruir várias vidas. Então ele tem um projeto maior para se preocupar e a pessoa está achando que ela é mais importante. Então pensar além disso abre-nos a possibilidade de Deus, de não sermos apenas, de não sermos o centro da criação, de não sermos a criação mais importante. Deus se preocupa com o cachorrinho, com o gatinho, com o passarinho. A Bíblia fala que Ele cuida deles. Ele traz o alimento. Quanto mais não faria Deus para cada um de nós, que fomos feitos à sua imagem, à sua ignorância, à sua imagem, à sua semelhança. Então seríamos ignorantes o suficiente para pensar que Deus estava sozinho no universo quando criou a gente, que Deus estava no escuro, no vazio, e pensou assim: nossa, eu estou me sentindo tão sozinho aqui nesse vazio. Eu vou criar uma terra, eu vou criar um homem para me fazer companhia. Será que seríamos tão ignorantes para achar assim, para pensar que Deus se sentia tão solitário para fazer do pó da terra resolver o seu problema de carência? Longe de Deus isso. Então Deus não nos criou porque Ele precisava da gente. Deus não precisa da gente. Ele nos ama porque Ele nos criou. Então Ele ama a sua criação. Então Deus não estava sozinho para criar da costela da terra um ser humano e chamar de importante. O Espírito Santo estava com Ele, Jesus estava com Ele, e isso é o que a Bíblia nos revela. Mas além disso pode ter outras coisas que não passam pela nossa cabeça, porque queremos limitar até nisso. Mas Deus não estava carente, sozinho, ocioso, sem o que fazer para poder criar o homem. Deus não estava sem ocupação e resolveu criar o homem. Isso é ignorância pensar. Quem pensa assim se sente tão importante que fala: eu não preciso fazer nada para Deus. Não, eu não vou hoje não, amanhã que eu vou. E põe Deus no segundo lugar.
Quando entendemos isso, entendemos o quão grande Ele é e como, em primeiro lugar, Ele precisa estar na nossa vida, porque quão insignificantes somos e ainda achamos que o que nós fazemos para Deus é muito. Achamos que o que nós fazemos para Deus... Tem gente que tem um ministério e acha que está fazendo muito. Tem gente que dá um valor e acha que está fazendo muito. Tem gente que está à frente de uma obra e acha que está fazendo muito. Tudo que nós fazemos perto de Deus é insignificante perto do que Ele fez aqui na terra para nós, quanto mais do que Ele fez na eternidade e aguarda por nós. Quando pensamos nisso, valorizamos melhor e nos rendemos diante dEle e damos prioridade a Ele. Deus precisa ser primazia nas nossas vidas. Ele precisa estar em primeiro lugar. Se Ele não estiver em primeiro lugar, Ele não aceita, Ele não vai estar em lugar nenhum, a não ser no trono dEle, esperando nós nos rendermos a Ele e nos prostrarmos diante dEle, pedindo perdão para que Ele saia até do nosso coração. Então Deus não deixa de ser Deus porque nós deixamos de buscar, de orar, de adorar, de congregar. Ele não deixa de ser Deus porque deixamos de crer, de confiar. Nós é que deixamos de viver o que Ele tem para nós. Então precisamos entender isso, que tudo que Deus faz é muito maior, é inexplicável, há um propósito maior. E Deus criou o homem com um propósito, nós precisamos entender qual é o nosso. Por que Deus me chamou? Por que Deus me escolheu? Por que Deus me separou? Por que eu estou aqui? Para que eu possa servir para esse propósito. Se eu sou um martelo, eu preciso martelar. Se eu sou um garfo, eu preciso colher alimento. Se eu sou uma faca, eu preciso cortar o mal de perto de mim, de perto das pessoas, para ser um instrumento nas mãos de Deus, para ter utilidade e serviço, para que eu não seja dispensado. Então Deus criou o homem com um propósito maior. Então Deus criou tudo que existe, seria prepotência nossa nos sentimos assim, especiais, seria arrogância nossa. Nosso tempo está indo embora. Então essa analogia é para tentar nos ensinar a termos humildade diante de Deus, a nos quebrantarmos de coração diante dEle. Deus, estou aqui, me humilho diante de Ti, abro meu coração diante de Ti, me rendo ao Senhor, aos Teus pés. Então nós precisamos tentar, é para mostrar para nós que nós não podemos agir na nossa ignorância, em criarmos revolta com Deus, acharmos que nós podemos vencer a Deus, que nós podemos dar ordem a Deus, mostrar a forma. Nós fazemos muito isso. Queremos dizer para Deus: ó Deus, eu podia ter feito assim, podia ter feito assado. E a Bíblia nos mostra que todas as coisas cooperam a nosso favor, porque melhores e maiores são os planos de Deus para a nossa vida, para nos dar um fim melhor. O coração do homem é enganoso, ele se perde na vaidade. O que nós achamos ser bom, muitas das vezes, é a nossa destruição. E às vezes aquilo que nós achamos ser destruição é o que Deus vai fazer ser luz, ser vida, grandeza na nossa vida. Por isso que o poder dele se aperfeiçoa mesmo em nossas fraquezas. Porque às vezes aquilo que nós achamos ser uma fraqueza é um espinho que nos mantém prostrados diante dele, para não crescermos e nos acharmos que não precisamos de Deus. Então seria ignorância nossa achar que poderíamos viver sem Deus. Então Deus, isso é para nos mostrar que Deus, mesmo sendo soberano, Ele é poderoso, Ele é infinito, Criador de tudo. Mas mesmo sendo um Deus tão sublime e supremo, Ele se importa com cada um de nós. Quando lemos a criação, nós vemos os detalhes de Deus ao criar. Quando olhamos para a natureza, vemos os detalhes de Deus ao criar. Ele cria um casulo para a borboleta quebrar, abrir com as suas asas, para que fortaleça os seus músculos e consiga voar. Deus cuida de cada detalhe, mesmo sendo esse Deus supremo maravilhoso. Isso é para nos mostrar que Ele se importa com cada necessidade nossa, com cada desejo nosso, com cada sonho nosso. Deus se fez carne e habitou entre nós para mostrar para nós que Ele conhece as aflições humanas, que Ele conhece a dor humana. Então não há sentimento nosso que Deus não conheça, que Deus não tenha experimentado. Não tem aflição ou necessidade nossa que Deus não conheça, não tenha experimentado. Ele sabe. Ele sabe das fraquezas humanas. E Ele se importa e se preocupa em nos ajudar a vencer cada uma delas.
Porque Ele criou algo para nós e quer nos ajudar a chegar a esse algo. Ele, como um professor, quer todos os dias nos ensinar, passo a passo, como viver a vontade dEle. Mas precisamos estar na aula, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo nos ensina. Senão nunca vamos viver o que Deus tem para nós. Então Ele poderia estar lá no seu trono de glória. O problema dos que Ele criou tudo sustentável para nós. E nos deu até ensinamentos. Mas essa grandeza de Deus é para mostrar para a gente que não há impossível para Deus fazer na nossa vida. Ele quer salvar a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Ele quer curar as nossas feridas, tirar de nós as dores. Ele quer mudar a nossa história, mudar a nossa realidade. Mas nós precisamos crer e confiar que Ele conhece e Ele pode fazer. Muitas vezes achamos, para esse aí não tem jeito mais, e anulamos a grandeza de um Deus que criou céus e terra através do poder da palavra. Então, se Ele criou, Ele pode salvar, Ele pode transformar uma vida, Ele pode trazer à existência o que não existe, Ele pode criar do nada algo, sim, do vazio Ele criou. E nós limitamos a Deus com a nossa fé, com a nossa ignorância, ao invés de crermos. A Bíblia ainda fala no Isaías 49:15 que pode uma mãe se esquecer de um filho, coisa material, para tentar nos explicar coisas espirituais. Pode uma mãe esquecer de um filho, coisa que nós achamos impossível acontecer no mundo humano. Pode acontecer, mas ainda que isto aconteça, ainda que ela esqueça, contudo eu, o Senhor, não esquecerei de ti. Ele está tentando nos mostrar que mesmo algo que a gente acha impossível no mundo humano acontecer, Deus soberano, supremo, com tantas ocupações, Ele se importa com cada necessidade nossa. Ele não esquece de nós, Ele nos vê na nossa aflição, na nossa dor, no nosso choro, e Ele está lá. Só que muitas das vezes Ele não pode enxugar as nossas lágrimas, porque elas estão limpando o nosso coração. Muitas das vezes Ele não pode tirar de nós a aflição, porque elas estão polindo para nos dar brilho, para nos ajudar a iluminar. Muitas das vezes Deus não pode tirar-nos de uma situação, porque ela é a tesoura de Deus para que as nossas galhas novas cresçam e as velhas que não estão produzindo fruto saiam. Então Deus não pode nos livrar da poda. Por isso que a aflição existe nessa vida, nessa terra. Mas Ele está nos mostrando aí que Ele se importa com cada um de nós. O Isaías 49, versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Nosso nome, nossa vida, nossa história está escrita nas mãos de Cristo, através do que Ele fez na cruz. Ele nos comprou por um alto preço que foi pago. Jesus não consegue hoje fazer nada sem ver que a mão dele está marcada com o nosso nome. O mundo espiritual não consegue ver nada de Deus sem saber e entender que o nosso nome está escrito nas mãos do poderoso. Porque se Ele estende as suas mãos, o nosso nome está lá. Então nós precisamos entender a grandeza desse amor, porque esse amor, quando entendemos isso, isso traz proximidade de Deus, isso nos traz intimidade, nos faz levar a buscar intimidade com Deus, porque mesmo sendo Deus, Ele importa com nós seres tão pequenos. Então Jesus nos ama e provou de fato, provou isso de verdade, quando largou a sua glória, para descer aqui e habitar entre nós, nos mostrar um caminho prático, mostrar a nossa importância, mostrar o que Ele tem, o que Ele deu para nós ali, quando ainda éramos pecadores errantes. Ele ainda fez para mostrar para nós que nós precisamos, que nós podemos, em Cristo, nós podemos construir algo melhor todos os dias. Então não podemos aceitar ficar de fora daquilo que Deus criou para nós. Mas não tem como viver o que Deus criou para nós
se não nos humilharmos diante dele, se não nos reconhecermos a necessidade que temos dele, se não buscarmos ele de verdade, se não acreditarmos no que ele pode fazer. Se nós não acreditamos que Deus pode fazer, ele não fará na nossa vida. Não tem por que fazer. Se diante do que ele já fez, a Bíblia mesmo mostra os judeus pedindo a Jesus Cristo dar-lhes um sinal, e Jesus falou: não vão ter. Já tiveram tantos. O de Jonas não foi suficiente, então para que mais? Como nós ministramos no culto passado, o coração está endurecido. Se esse coração não for quebrantado, esse coração só se quebranta diante das lutas, das dificuldades. Por isso Israel vivia sendo testada, Israel vivia sendo provada, os inimigos viviam se levantando, porque só assim Israel se prostrava. E muitos de nós, infelizmente, se tirarem de nós as aflições, nós desviamos, nós não buscamos. Muitos com muitas aflições não buscam quanto era para buscar, não fazem o que deveriam fazer. Quanto mais se Deus tira de nós a prova, a luta. Infelizmente muitas pessoas só jejuam no dia que o pau quebra. Então nós precisamos reconhecer o quanto precisamos de Deus. Nós precisamos reconhecer que sem Deus não há nada, não existe nada. E nós precisamos reconhecer que Deus quer fazer, Deus pode fazer, Deus se importa. Mas quem somos nós? Vasos de barro para dizer para o olheiro aonde vai nos colocar ou como ele deve nos fazer. Não temos essa autoridade. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez para que esse Deus possa crescer, transparecer através de nós. Amém? Então não sejamos nós prepotentes, arrogantes, não nos achemos nós melhores, mais importantes, especiais. Especial é o Espírito Santo que habita em nós, e é Ele que precisamos tratar como especial todos os dias da nossa vida. Se eu acordei hoje de manhã, foi presente de Deus, foi bondade de Deus, foi amor de Deus. E o que eu vou fazer com isso? Como eu vou usar esse dia diante do Senhor? Como eu vou usar o que Deus me deu? Deve ser para honrar e glorificar esse Deus que não precisava, mas me ama, que não precisava, mas me quer, que não precisava, mas cuida de mim, que não precisava, mas me deu um acesso novo de volta para Ele. Eu não merecia, mas Ele fez, porque não é por mim, é por Ele. Ele é maior, se trata dele. Então seja tudo para Ele. Honra, glória e poder, o meu respirar, o que eu vou fazer tem que ser para Deus. Amém? Então que Deus seja o maior sobre a sua vida. Ponha Deus sempre em primeiro lugar. Reconheça, pense nisso sempre que for fazer algo, para que a glória de Deus apareça em tudo que você fizer. Põe sobre os seus pés essa mensagem do Senhor no nosso coração essa noite.